Professor, essa pergunta tem sido constante. Afinal de contas, é válido ainda a proibição dos alimentos impuros? Nós já falamos em outros programas, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre isso. Eu destaquei aqui, Tito, alguns versículos, né? E estou aqui sublinhando alguns versículos para eu poder explicar para o nosso irmão o porquê que nós não devemos usar carnes imundas, mesmo que Levítico 11 esteja num contexto em que há outros aspectos da lei, como, por exemplo, a purificação da mulher após o parto, leis acerca da lepra e tudo mais. Veja, a lei, o termo lei significa instrução e se refere a todas as instruções de Deus que estão na Bíblia. E na maioria das vezes, por exemplo, nos escritos de Paulo, o termo lei se refere aos escritos de Moisés. Então, aos 5 primeiros livros e tudo o que está contido ali. Agora, quando analisamos a lei de Moisés, percebemos que mesmo Moisés não tendo dividido a sua lei, há na lei de Moisés aspectos diferentes desta mesma lei. Aspectos de ordem cerimonial, aspectos de ordem higiênica, aspectos de uma ordem moral, aspectos de ordem dietética. E por isso nós precisamos avaliar quais desses aspectos são princípios universais e quais são costumes ou princípios aplicados a uma cultura específica. Por exemplo, por que nós cremos que Levítico 11 se aplica inclusive aos cristãos? Pelo seguinte, em Levítico 11, verso 7, Deus proibiu o ingerir inclusive a carne de porco. Por quê? Porque antes os pagãos sempre fizeram isso. Os pagãos comiam qualquer tipo de carne. Porém, em Gênesis, quando Deus libera o uso de carne numa circunstância emergencial no dilúvio, você percebe claramente em Gênesis 7, verso 2, que Deus faz a separação entre animais puros e impuros. Então a raça humana tinha noção desde aquela época do que era próprio e do que era impróprio para a alimentação. Mas como a raça humana desobedeceu a Deus, Deus reforçou essa orientação ao povo de Israel. E por que essa orientação não era só para o povo de Israel? Olha o que Deus fala no verso 43 em relação ao comer carnes imundas. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Esse termo abominável, ele é muito forte. Para Deus utilizar o termo abominável em referência a uma carne imunda, isso demonstra que isso aqui não é uma orientação simplesmente de ordem cultural, não. É um princípio dietético de ordem universal. Porque se algo abomina a Deus, é porque um princípio de saúde de ordem universal está sendo transgredido. Certo? E um outro detalhe, querido irmão, tanto o corpo do Filho de Deus que viveu nos dias de Israel, quanto o seu corpo, que é um cristão que vive nesse período, o corpo de um e de outro é o templo do Espírito Santo. É o santuário do Espírito Santo. E nós não podemos jogar lixo para dentro do corpo, contaminando o corpo que é a morada do Espírito.